Boas-vindas a mais uma conversa aprofundada. Hoje, a gente tem em mãos uma verdadeira viagem no tempo, sabe? O segundo volume da coleção patrística da editora Paulus. O foco é nos padres apologistas. É um material fascinante, porque, olha, a gente está falando do século II, um período, assim, muito tenso e formativo para o cristianismo. Com certeza, a fé ainda era uma novidade no Império Romano e, para muita gente, uma novidade perigosa. Os apologistas eram intelectuais cristãos, muitos com uma bagagem filosófica grega pesada, que pegaram para si uma tarefa monumental. Que tarefa era essa? Porque o nome apologista soa um pouco como se eles estivessem, sei lá, pedindo desculpas por alguma coisa. É uma ótima observação. Mas o sentido aqui é outro, né? A palavra vem do grego apologia, que significa defesa. Tipo uma defesa num tribunal. Ah, entendi. Eles não estavam pedindo desculpas, estavam apresentando uma defesa formal da fé cristã. E o mais interessante é para quem eles escreviam. Não era para outros cristãos, sabe? Para consumo interno. Não, era para quem então? Eram cartas abertas, petições, endereçadas para a elite romana, para os senadores e até para os próprios imperadores, como Adriano e Marco Aurélio. Então era uma tentativa de relações públicas em altíssimo nível, tentando explicar o que era essa fé nova para um establishment que, imagino, só viu o cristianismo com muita desconfiança, né? Exatamente. Eles estavam, na prática, apagando incêndios. Tinham que se defender de fofocas pesadas, de calúnias, e, ao mesmo tempo, conversar de igual para igual com os grandes filósofos da época. E nesse processo todo de se defender, eles acabaram articulando algumas das ideias mais centrais da doutrina cristã. E isso menos de 200 anos depois de Cristo. Ok, então vamos direto ao ponto que mais me chocou ao ler as fontes. Eles estavam totalmente na defensiva. E as acusações são inacreditáveis. Coisas que parecem tiradas de um filme de terror. Contra o que exatamente eles precisavam se defender? As fontes, especialmente um texto de Atenágoras de Atenas, resumem as 3 grandes acusações. Ateísmo, banquetes canibais e relações incestuosas. Peraí, ateísmo? No Império Romano, que era um caldeirão de deuses e religiões. Como assim ateus? Isso soa como a acusação mais estranha de todas. Parece, né? Mas para a mentalidade romana fazia todo sentido. Ateu não era quem não acreditava em nenhuma divindade. Não. Não. Ateu era quem se recusava a honrar os deuses da cidade e principalmente a prestar culto ao imperador divinizado. Ah, claro. Para os romanos, a estabilidade do império, a pax deorum, a paz dos deuses, dependia desses rituais, sabe? Se um grupo se recusa a participar, eles não são apenas ateus, são traidores, uma ameaça à segurança do Estado. Entendi. Eles estavam quebrando o contrato social e religioso da época. E qual era a linha de defesa? Simplesmente dizer, nós acreditamos em um Deus, não devia ser suficiente? Não mesmo. E aqui a gente vê a genialidade de apologistas como Atenágoras. Ele não só diz que os cristãos acreditam no único Deus verdadeiro, o criador de tudo, como ele vira o jogo usando a própria cultura greco-romana contra eles. Como ele fazia isso? Ele cita os grandes poetas como Eurípides e os maiores filósofos como Platão, mostrando que eles mesmos já apontavam para a existência de um único ser supremo, uma inteligência por trás de tudo. Que jogada! Ele estava basicamente dizendo, olha, os maiores e mais respeitados pensadores de vocês concordam conosco em princípio. Nós só estamos levando a filosofia de vocês à sua conclusão lógica. Como vocês podem nos acusar por isso? Precisamente. Ele expõe a hipocrisia do sistema. E vamos para as outras acusações, que são ainda mais bizarras. Incesto e canibalismo. De onde eles tiraram isso? Pois é, isso parece pura maldade. Uma campanha de difamação. E era, mas nascia de uma distorção de fatos. Pensa bem. Os cristãos se reuniam em segredo por causa da perseguição, né? Certo. Nessas reuniões, eles se chamavam de irmão e irmã e participavam das chamadas refeições de amor, ou ágape em grego.
Para quem estava de fora, só ouvindo os boatos, a combinação de irmão, irmã e refeição de amor soava como uma orgia incestuosa. Nossa, faz um sentido perverso quando você coloca dessa forma. E a acusação de canibalismo? Essa vinha de uma interpretação completamente literal e, assim, maliciosa do ritual central deles, a Eucaristia. O famoso comer o corpo e beber o sangue. Exato. Para quem ouvia de fora, sem nenhum contexto teológico, soava como um ritual macabro envolvendo sacrifício humano e canibalismo. E os inimigos do cristianismo usavam isso para pintar os fiéis como monstros depravados, uma seita perigosa. Que sequestrava crianças para os seus banquetes? Isso. Era pesado. Ok, mas como você argumenta contra um boato desses? Dizer, a gente não faz isso, soa fraco. Qualquer um pode negar. Eles precisavam de uma prova mais forte, algo que mostrasse que o próprio estilo de vida deles tornava essas acusações impossíveis, certo? Exatamente. E a defesa de Atenágoras é um primor de lógica. Para rebater a acusação de incesto, ele não só nega, como descreve a moralidade cristã, que ele diz proibir até mesmo o desejo ou o pensamento impuro. Ele vai a fundo na doutrina. Muito. E aqui ele faz uma afirmação que chama muito atenção. Ele defende a indissolubilidade do matrimônio de uma forma tão radical que chega a chamar um segundo casamento, mesmo para viúvos, de adultério dissimulado. Nossa. Isso soa incrivelmente familiar, essa rigidez sobre o matrimônio. É impressionante ver essa ideia sendo defendida com tanta força já no século II. É um traço que se tornaria muito marcante no catolicismo posterior. Sem dúvida. Ele estabelece um padrão moral altíssimo como contraprova. E para o canibalismo, o argumento é duplo e ainda mais poderoso. Qual era? Primeiro, ele diz que os cristãos respeitam tanto a vida humana que condenam o aborto como homicídio porque consideram que o feto já é um ser humano sob os cuidados de Deus. Entendi. Aí a pergunta retórica dele é: como um povo que proíbe matar um feto no útero poderia matar e comer crianças já nascidas? A lógica é impecável. É genial. A defesa não é só uma negação, é uma afirmação de um valor. Eles pegam uma acusação sobre a morte e respondem com uma defesa apaixonada da vida. É uma inversão completa. E tem mais. O segundo argumento se baseia na fé na ressurreição dos mortos. Ele explica que os cristãos acreditam que seus corpos um dia voltarão a viver. Certo. Portanto, a ideia de comer carne humana, de profanar um corpo que é templo do Espírito Santo e que está destinado à ressurreição, seria não apenas imoral, mas teologicamente ilógica e repugnante para eles. É incrível como, ao se defenderem de acusações tão mundanas, eles acabam nos dando uma aula sobre suas crenças mais elevadas, como a ressurreição. Essa tensão entre viver no mundo, mas ter os valores fixos em outra realidade, parece ser um tema central. Lembro de uma passagem na carta Diogneto que fala exatamente sobre isso de uma forma muito poética. Ah, você tocou num dos textos mais bonitos de toda a literatura cristã primitiva. A identidade do autor se perdeu no tempo, mas a analogia que ele cria é eterna. Ele diz, resumindo, o que a alma é no corpo, isso são os cristãos no mundo. O que a alma é no corpo. É uma frase de impacto. Mas o que isso significa na prática? Ele desenvolve a ideia de forma brilhante. A alma está no corpo, mas não é do corpo. Da mesma forma, os cristãos vivem no mundo, mas não pertencem a ele. A alma ama o corpo que a odeia. Os cristãos amam o mundo que os persegue. É uma imagem muito forte. A alma está aprisionada no corpo, mas é ela que o sustenta. Os cristãos estão detidos no mundo como numa prisão, mas são eles que sustentam o mundo. Essa visão do cristão como a força vital, sabe? Invisível, espiritual, que impede a sociedade de entrar em colapso. Mesmo sendo incompreendido e maltratado por essa mesma sociedade. Exato. É uma identidade muito forte essa de ser um estrangeiro residente. Alguém que obedece às leis, mas vive por um padrão mais elevado. E essa articulação da fé não fica só nas metáforas, né? Eles também estavam criando a própria linguagem para falar de Deus. Sim, e esse é outro ponto crucial que as fontes revelam. A gente vê a teologia nascendo, sendo forjada em tempo real.
Um autor chamado Teófilo de Antioquia, por exemplo, é o primeiro escritor de que temos registro a usar a palavra grega trias para se referir a Deus, Trias. que depois virou trinitas em latim e trindade para a gente. Então, a primeira vez que essa palavra aparece num texto cristão é aqui, no meio de uma defesa contra os pagãos. Exatamente. É um momento histórico. Ele está tentando explicar a natureza de Deus e fala de Deus, seu verbo e sua sabedoria. E para explicar a relação entre eles, ele usa conceitos filosóficos da época. Ele fala do logos, o verbo ou a palavra de Deus e como ele descreve isso. É fascinante, é como se o logos fosse a ideia, o projeto na mente de um arquiteto. Ele sempre esteve lá, imanente dentro do coração de Deus. E no momento da criação, essa ideia é proferida. Ela sai da mente e se torna o projeto que constrói o universo. Essa analogia do arquiteto deixa tudo muito mais claro. Ele está pegando um conceito filosófico grego, o logos, e está ressignificando, batizando esse conceito para explicar um mistério da fé cristã. É um diálogo intelectual de altíssimo nível, mas olha, nem todos os apologistas eram tão diplomáticos assim. As fontes nos mostram que havia abordagens bem diferentes. Sim, e uma que me chamou muita atenção foi a de Taciano, o sírio. Lendo o texto dele, o discurso contra os gregos, a gente não sente esse tom de diálogo. É um ataque frontal. Ataque é a palavra certa. Taciano é impiedoso. Ele foi aluno de Justino Mártir em Roma, outro grande apologista, mas seu estilo é completamente diferente. Ele não tenta encontrar pontos em comum com a cultura grega, ele a ataca ferozmente. Tudo? Tudo, da filosofia, às leis, da arte, à mitologia. Para ele, era tudo imoral, contraditório e, no fundo, um plágio de fontes mais antigas e mais puras. Ele não poupa ninguém. Eu li uma parte em que ele zomba dos filósofos falando de como eles morreram de formas banais. Sim, ele é cruel. Ele desconstrói a imagem dos grandes sábios gregos, mostrando que eram apenas homens falhos. Ele menciona um que morreu porque comeu figos crus e teve febre, outro que morreu de dropsia, um inchaço horrível. Nossa! O objetivo dele é claro, rebaixar esses ícones culturais para mostrar que a sabedoria deles era puramente humana e falha, em contraste com a sabedoria divina do cristianismo. É uma retórica muito agressiva. Mas por trás de toda essa agressão, qual era o argumento principal dele para provar a superioridade do cristianismo? O argumento cronológico. Essa era a sua grande arma. Taciano e Teófilo também se dedicam a isso. Embarcam numa missão quase obsessiva de provar com listas enormes de reis e genealogias que a figura de Moisés é muito mais antiga que Homero, Platão e todos os sábios da Grécia. E por que a antiguidade era tão importante? O que eles ganhavam provando que Moisés veio antes de Homero? Tudo. Eles estavam rebatendo diretamente uma das acusações romanas mais comuns, a de que o cristianismo era uma superstição nova e bárbara. Na mentalidade antiga, especialmente a romana, novo em matéria de religião era quase sinônimo de falso. A verdade precisava ser ancestral, né? Exato. Precisava ter a validação do tempo. É o conceito de mos maiorum, o costume dos ancestrais, que era a base da identidade romana. Então a jogada era virar o jogo usando a própria lógica romana contra eles. Taciano estava basicamente dizendo: vocês nos chamam de novidade. Nossa tradição é tão antiga que a de vocês parece que foi inventada ontem. Vocês é que são os novatos. Exatamente. A mensagem era: nossa fé não é uma invenção recente. Ela é herdeira da sabedoria mais antiga e original da humanidade. A sabedoria hebraica de Moisés e a filosofia grega. É, na melhor das hipóteses, uma cópia imperfeita dessa verdade. É uma inversão completa da narrativa de superioridade cultural greco-romana, mas será que funcionava? Um romano orgulhoso da sua cultura, de Platão, de Homero, ele realmente compraria essa ideia? Essa é uma ótima pergunta. Para a elite intelectual de Roma, provavelmente não de imediato. Mas precisamos lembrar que eles não escreviam só para os filósofos. Eles estavam também criando uma contranarrativa para fortalecer a identidade da própria comunidade cristã.
Ah, faz sentido. Para um cristão que era ridicularizado por seguir uma fé nova, esse argumento dava a ele um senso de orgulho, de pertencer a uma tradição muito mais antiga e nobre que a dos seus perseguidores. Era uma ferramenta para fortalecer a moral interna. Faz todo sentido. Era uma defesa para fora e um reforço para dentro. Juntando todas essas peças, esses textos nos dão a imagem de um cristianismo que, longe de ser uma fé simples de gente ignorante como os romanos gostavam de pintar, era vibrante, intelectualizado. Sem dúvida. Os apologistas eram pensadores de fronteira. Eles estavam na linha de frente do choque cultural entre a fé cristã nascente e o mundo greco-romano. E para sobreviver e se explicar, eles tiveram que usar todas as ferramentas que tinham. A lógica, a retórica, a filosofia. E nesse processo, eles não só defenderam a fé, como a definiram. Eles nos deram uma janela única para um momento em que a fé estava forjando a sua identidade e sua linguagem sob uma pressão social imensa. Exatamente. E muitas das respostas que eles formularam naquele tempo ecoam até hoje. Ler os apologistas é entender as raízes intelectuais de muitas doutrinas que se consolidaram séculos depois. Para quem se interessou e quer ir direto à fonte, o volume Padres Apologistas da coleção Patrística da Paulus é o caminho. Ler os textos na íntegra é uma experiência transformadora. E fica a reflexão, né? Eles usaram as ferramentas da sua época para se defender no Tribunal da Opinião Pública do século II. Se eles vivessem hoje, com as nossas ferramentas, internet, redes sociais, quais dessas estratégias ainda funcionariam e o que eles teriam que inventar? Uma excelente questão para se pensar. A essência do desafio de explicar a fé para um mundo cético talvez não tenha mudado tanto assim. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise. No nosso próximo encontro, continuaremos a explorar as fontes do cristianismo.